Bom, gente, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que seja um tempo em que possamos buscar aí a presença de Deus, momento em que Deus possa falar aos nossos corações e nos mostrar a vontade, o querer dele, né? Muito contente de ter você aí conectado com a gente. Aproveita aí, compartilhe o link com outras pessoas para que possam estar conosco e assim a gente possa, nesse tempo, né, colocar o nosso coração, a nossa vida diante de Deus. Eu queria que você pudesse, nesse momento, né, colocar a sua vida na presença desse Deus. Eu queria iniciar esse momento com o Salmo de número 18. Salmo de número 18, e diz assim: Eu te amo, Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de piedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a sua voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Este é um texto no qual Davi, ele buscou, de alguma forma, colocar a sua vida e o seu coração na presença de Deus, diante de uma situação um tanto que difícil para ele, porque o texto nos mostra que ele estava, na verdade, sendo perseguido por Saul e prestes a perder a sua vida. Mas, no momento em que ele pôde justamente olhar para Deus, Deus veio ao encontro dele. E o nosso tema de hoje vai falar justamente disso, da importância de nós desenvolvermos as nossas vidas, de nós desenvolvermos a nossa relação com Deus, de nós colocarmos, né, diante dele aquilo que somos, aquilo que temos, para que entendamos, né, a maneira como ele quer trabalhar em cada um de nós. Então, que seja um tempo em que eu e você possamos juntos aí, né, colocar diante de Deus o nosso coração, a nossa vida, sabendo que ele tem algo precioso para derramar sobre cada um de nós. Então, nós vamos, nesse momento, colocar diante do Senhor o nosso coração. Eu queria que você fechasse o olho com a gente e assim pudesse colocar a sua vida na presença de Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui com os meus irmãos, reunidos, ó Deus, em teu nome, colocando, ó Deus, os nossos corações e as nossas vidas na tua presença. Queremos, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos guie, nos fortaleça, nos abençoe, ó Deus, nos direcione, ó Deus, em tudo aquilo que nós precisamos, e assim juntos possamos, diante do Senhor, Deus, abrir o nosso coração, colocar a nossa vida, ó Deus, para que a tua vontade se cumpra e o teu querer, ó Deus, esteja cada vez mais evidente em nossas vidas. Então, tudo aquilo que não for teu, Deus, tira da nossa mente, tira do nosso coração, assim como teu filho Davi, ó Deus, colocou o seu coração na presença do Senhor, possamos neste momento também, ó Deus, colocar a nossa vida, ó Deus, diante de ti, para que juntos possamos, ó Deus, entender o teu plano e a tua vontade para nós. Então, Senhor, fala conosco, nos abençoe e nos guarde. É o que pedimos a ti, em o nome de Jesus. Amém. Eu queria cantar com vocês um cântico que fala justamente da importância, né, de colocarmos os nossos corações na presença desse Deus e entender que ele deseja, né, que eu e você possamos pedir a ele que nos derrame graça e assim a gente possa entender a vontade e o querer dele. Então faça desse cântico a sua oração ao Senhor, dizendo: Deus, eu estou aqui na tua presença porque eu quero receber a tua vontade, o teu querer para mim. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego.
ansiando oferecer algo de valor para alegrar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, 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 Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Que possamos saber, né, que a nossa essência está naquele que sabe, que conhece a minha e a sua vida e deseja, nessa noite, trabalhar no nosso coração e na nossa vida. Por isso, que juntos possamos colocar, né, a nossa vida diante de Deus, o nosso coração, na presença dEle, para que entendamos, né, a maneira como Ele quer trabalhar, a maneira como Ele quer manifestar a sua vontade, o seu querer em nossos corações, em nossas vidas, porque é somente em Deus é que podemos nos refugiar, é somente em Deus que nós podemos colocar a nossa vida diante dEle. Eu queria, nessa noite, né, compartilhar com você um texto muito importante que está relacionado aí com o nosso tema de hoje, para podermos trabalhar. Deixa eu só colocar aqui no Meet também, para podermos aqui colocar, projetar aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração.
Oração nem sempre é uma coisa que nos chama a atenção, principalmente para compreendermos, né, a maneira como Deus ele deseja nos mostrar e, acima de tudo, guiar a nossa vida para a gente poder justamente buscar desenvolver a maneira como Ele quer trabalhar no nosso coração, a maneira como Deus quer manifestar, né, a sua vontade na minha e na sua vida. Então, que você possa estar atento, né, a colocar a sua vida, colocar o seu coração diante de Deus, para que juntos a gente possa ver a maneira como esse Deus, ele deseja, né, trabalhar, ele deseja manifestar, né, a sua vontade e o seu querer aí em nossas vidas. E eu quero começar com um texto lá em Colossenses, capítulo 4, e eu vou ler do versículo 2 ao versículo de número 5. Se você tiver a Bíblia aí perto de você, pega a sua Bíblia para a gente ler junto, e juntos aí vamos buscar, né, a presença de Deus, colocando a nossa vida diante dele. Colossenses capítulo 4, do verso 2 ao verso de número 6, nos diz a palavra do Senhor. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Este é um texto no qual o apóstolo Paulo ele procura, né, mostrar a importância de como eu e você precisamos investir no nosso tempo de oração. E uma das coisas que nós precisamos entender nesse processo é que orar significa buscar, de alguma forma, né, um direcionamento para que a nossa vida ela possa ser guiada não pela nossa própria vontade, mas, acima de tudo, pela vontade soberana de Deus. E aí, quando a gente pensa em oração, né, a gente vê que orar acaba sendo uma prática que, por vezes, gera nos corações um sentimento de culpa e também um sentimento de gratidão. Culpa por quê? Porque muitas vezes nós queremos saber orar e se fala, poxa, eu não sei orar, eu não sei colocar diante de Deus, eu não sei buscar a Deus, será que tem alguma fórmula mágica para isso? E aí a gente começa a tentar buscar, tentar direcionar a nossa vida para, a partir daí, entendermos, né, essa vontade de Deus e esse querer de Deus para as nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um sentimento de gratidão e de celebração quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, quando nós abrimos o nosso coração a Ele, e aí nós vemos simplesmente as nossas orações respondidas apesar de pouca fé que nós possuímos. Porque, às vezes, meus queridos, nós fazemos da nossa vida de oração simplesmente uma vida em que se torna basicamente mecânica. E aí, quantos não nos encorajamos quando ouvimos aquela clássica ilustração da garotinha, por exemplo, que num dia de chuva, de repente, ali, a terra passando por um momento de seca, ela chega, né, na igreja, enquanto todo mundo estava lá, sem guarda-chuva, ela chega com o seu guarda-chuva, e aí as pessoas olham para ela e falam, viu, por que você está com esse guarda-chuva? E ela responde, viu, nós não estamos orando por chuva? A grande questão é que muitas vezes nós oramos não crendo que Deus pode fazer. Não crendo que Deus pode realmente realizar algo que
vai além daquilo que representa as nossas vidas. E aí, então, quando nós paramos simplesmente para olhar em todos esses aspectos, uma das coisas importantes nesse processo é desenvolvermos essa nossa relação com Deus e compreender, acima de tudo, que nós precisamos buscar a Deus. Com certeza. É óbvio que, de repente, Deus não vai me responder, às vezes, da forma como eu quero. Às vezes eu coloco algumas situações diante de Deus, mas nem sempre Ele vai me dar a resposta que eu espero. Porque a Bíblia nos diz que Ele sempre nos tem algo melhor. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente receba um não, Deus, Ele tem algo para a nossa vida. E aí duas perguntas são cruciais. Duas perguntas são chaves para a gente entender essa questão da oração. Primeiro, se eu amo a Deus, por que eu não sei orar muitas vezes? Você pode estar nesse momento dizendo assim, poxa, eu amo tanto a Deus, mas eu não sei colocar minha vida diante do Senhor. Eu não sei falar para eles, de repente, aquelas palavras e tudo mais. Eu não sei colocar a minha vida diante dele. Então, como fazer? Se eu amo a Deus, não sei orar. Ou, de repente, você é aquela pessoa do seguinte, olha, eu amo a Deus, mas sabe, eu não tenho paciência para ficar orando. Por que eu não gosto de orar? Se a gente demonstra, queridos, um amor, uma devoção, a nossa vida precisa estar conectada àquele que sabe e que conhece o que eu e o que você, na verdade, precisa. Quando a gente vai para o nosso texto, a gente vê que Paulo escreve essa carta aos Colossenses porque ele quer simplesmente mostrar para os Colossenses, para a igreja daquela época, a igreja de Colossos, a importância de quem Jesus Cristo era em suas histórias. E aí, então, ele simplesmente começa a mostrar, né, Jesus como sendo aquele que vai, na verdade, direcionar a nossa maneira de encarar a vida. É aquele que vai nos auxiliar em meio às lutas e armadilhas que, por vezes, tentam tirar o foco. E aquela comunidade estava simplesmente se deixando levar por algumas doutrinas, se deixando levar por algumas coisas. E aí o que acontece? Paulo chama a atenção deles. Paulo diz, meus filhos, é importante que vocês parem de olhar para as circunstâncias. É importante que vocês tomem cuidado com as artimanhas do inimigo. Por quê? Se simplesmente você ficar preso a esta situação apenas, vocês vão perder o direcionamento de Deus para a vida de vocês. E aí, Paulo diz que o fato de Cristo ter morrido na cruz, ter ressuscitado, ter se colocado diante de nós, ele nos dá privilégios, mas também nos dá responsabilidades. E sabe, um grande desafio, deliciar-nos na presença dele. Ou seja, o anseio de Deus para a minha vida, o anseio de Deus para a sua vida, é que juntos nós possamos compreender o que está por detrás daquilo que eu faço, daquilo que eu realizo. O que Deus mais anseia é que, de fato, eu tenha prazer em querer falar com Ele, em que eu tenha prazer em colocar a minha vida diante dEle, em que eu tenha prazer para buscar o que Ele deseja para o meu coração. E aí, então, é que reside o fato de eu conseguir lidar com todas as questões que, por vezes, tiram de mim o foco de Deus. Por vezes, tiram de mim aquilo que Deus tem para a minha vida. E aí, meus queridos, que é importante nós pararmos simplesmente para encararmos todas essas questões. Porque, às vezes, nós fazemos da nossa vida simplesmente algo que tira de nós o direcionamento, tira de nós o desejo, o anseio de buscar a Deus. Por isso, entenda que eu e você fomos salvos para nos relacionarmos com Deus. Deus me salvou, Deus salvou você, para que juntos nós pudéssemos, sim, colocar a nossa vida na presença dele e entender
que o anseio dele para os nossos corações é que juntos possamos dar a ele o melhor da nossa vida. Juntos nós possamos dar a ele o melhor do nosso coração. E assim, nós compreendemos a razão pela qual ele nos chamou. Então, aqui está e entra o conceito de uma vida de oração. E aí a grande pergunta é, o que é orar? Como que eu oro? Pelo que eu oro? Pelo que eu vou buscar simplesmente a Deus? Outra coisa, talvez a gente não tenha todas as respostas hoje. Talvez você que está me acompanhando aí esteja pensando, poxa, como que eu vou lidar com essa questão? Como que eu vou lidar com essa demanda? Como que eu vou lidar com esse dilema que, na verdade, eu até quero buscar a Deus, eu até quero colocar minha vida diante de Deus, mas eu não sei por onde começar. Então, queridos, é nessa hora que nós precisamos ter a certeza. Primeiro, Deus nos ama. E Ele nos ama porque o Filho nos ama. Porque o Espírito Santo nos ama. E nós podemos crescer nesse relacionamento através de uma vida de oração. Através de algo que eu e você precisamos. Muitas vezes nós menosprezamos esse momento. Muitas vezes nós deixamos de lado aquilo que acaba, na verdade, não me permitindo buscar desenvolver essa relação. Então, é onde nós precisamos buscar diante de Deus, para que Deus venha nos dar a direção necessária. Então, nesse aspecto, uma das coisas importantes nesse processo é justamente nós trabalharmos nesse quesito para quê? Para que eu consiga, a partir daí, entender a maneira pela qual Deus ele quer me dirigir, Deus ele quer me direcionar. E, a partir daí, então, eu consigo enxergar a vontade e o querer dele para a minha vida. Então, queridos, dentro disso, precisamos entender que Deus tem para cada um de nós um caminho personalizado para o nosso quarto. Deus deseja e anseia que eu e você, de alguma forma, busquemos desenvolver uma relação na qual a nossa vida seja direcionada a uma busca constante, a um desejo de compreender a razão pela qual Ele quer trabalhar em mim, Ele quer trabalhar em você, para que entendamos aí. Então, a pergunta que precisamos fazer nessa noite é: o que é essa vida de oração, então? Como que eu posso desenvolvê-la? Como que essa vida de oração ela pode ser descrita quando Deus está trabalhando em nós? Quando Ele está desenvolvendo em nós as marcas de Cristo? Como, então, realizar todas estas questões diante daquilo que está no nosso coração? E aí que eu e você precisamos, dentro de todo esse aspecto, saber que a nossa vida, ela precisa ter um propósito. E é justamente nesse propósito que nós precisamos, então, desenvolver essa nossa relação. Agora, é importante, nesse aspecto, desenvolver aquilo que constantemente nós buscamos diante desse Deus. Porque, afinal, uma das coisas importantes que Deus quer desenvolver em mim e você é a marca de Cristo na minha vida. É a marca de Cristo na sua vida. É a maneira como as coisas, elas precisam, de alguma forma, ser direcionadas. E é aí, meus queridos, que precisamos, nesse aspecto, compreender a razão da maneira como Deus, Ele trabalha em mim, a maneira como Ele trabalha em você, a maneira como Ele deseja que, a cada instante, né, a vontade dele ela se cumpra realmente na nossa vida. Então,
A gente precisa, dentro disso, entender que o que Deus mais anseia é que a minha vida de oração, ela seja uma adoração espontânea. Ela seja um momento em que nós realmente possamos abrir o nosso coração na presença de Deus. Nós possamos dizer, Senhor, o quanto nós ansiamos pela tua presença. Veja o que Paulo vai dizer no versículo 2. Ele vai dizer, perseverem na oração. Ou seja, ele está dizendo, não desista. Às vezes nós, permitindo que as coisas ao nosso redor, elas tirem de nós esse anseio, esse desejo, mas o conceito perseverar que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, deem início a esta prática. E ao dar início a essa prática, não permita que ela se vá da sua vida, ou seja, mesmo quando você não tiver vontade, mesmo quando as coisas ao seu redor, elas não aconteçam da forma como você espera, é aí que você precisa, nesse aspecto, buscar desenvolver a razão pela qual Deus quer. Fiquem firmes. Permaneça, ou seja, não desista daquilo que Deus quer. Então, o que Paulo está dizendo aqui, o que ele está querendo enfatizar é a intensidade que nós precisamos ter. É a intensidade pela qual nós precisamos buscar. E aí, queridos, há um conceito errado de orar e perseverar. Por quê? Quando nós pensamos nesse conceito de que orar é pedir, orar é repetir, orar é tratar Deus como um servo, ou trazer a cada instante uma lista de pedido para Ele, totalmente desconectado com a realidade da vida, daquilo que realmente Ele quer. A gente não recebe, a gente fala, não vou orar. Lembra o que o Tiago vai dizer? Muitas vezes nós oramos de forma errada e você não recebe porque você pede mal. A gente pede simplesmente para esbanjar nos nossos próprios prazeres. E aí onde eu e você precisamos, nesse aspecto, buscar desenvolver a nossa relação com Deus. Então, entenda o seguinte, o que Deus mais anseia é que você encha o seu coração com os valores do reino, que você encha o seu coração para buscar, de alguma forma, com que a vontade de Deus, com que o querer de Deus, com que o anseio de Deus seja também o seu anseio. Então, nós precisamos simplesmente, por conta desse conceito, a gente começar a orar, dizer o seguinte, olha, nós não oramos porque nós não gostamos tanto de orar quanto porque achamos que orar é só pedir a Deus. E aí a gente começa simplesmente a deixar de lado o propósito da oração. Porque o que é orar, gente? A gente vai ver daqui a pouco. Mas orar é simplesmente abrir o nosso coração a Deus. Orar é dizer a Deus o quanto nós ansiamos. E aí nós dizemos, não, nós não gostamos de orar, então, porque nossas orações não são respondidas como a gente quer. A gente às vezes é tão mimado, a gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma, da nossa maneira. Mas quem é Deus na história aqui? Quem é Deus nesse aspecto? E aí é que eu e você precisamos, diante do que acontece conosco, simplesmente compreender que Ele quer que buscamos a vontade dEle. Muitas vezes damos a desculpa de que nós não gostamos de orar porque temos medo. Medo de que, será que Deus vai me atender? Será que aquilo que eu estou colocando é de fato a real presença de Deus, aquilo que Deus quer? E aí, então, a gente, às vezes, por não ser atendido, a gente vai se frustrar, a gente não quer se decepcionar. Mas quando eu simplesmente busco a oração dessa forma, meus queridos, eu não estou buscando o propósito real da oração. Uma outra desculpa é que nós não gostamos de orar porque ainda não desenvolvemos o nosso afeto na oração. A gente, às vezes, tem feito da nossa fé meramente um piloto automático.
no qual muitas vezes nós perdemos de vista aquilo que é importante. E é por isso que eu e você precisamos, em tudo isso, compreender a maneira pela qual Deus me chama a ter uma vida de oração. Então, entra a pergunta: o que é orar? Se orar não é nada disso, não é só pedir, não é simplesmente ter medo de todas essas coisas. Então, o que significa orar? Então, uma das coisas importantes que você precisa trazer ao seu coração é que nós podemos dizer que orar é simplesmente estar na presença de Deus. É justamente saber que para estar na presença de Deus, não existe forma, não existe postura. Não existe aquela coisa, não, Deus só vai aceitar a minha oração se eu estiver de joelho. Deus só vai aceitar a minha oração se eu estiver na igreja. Deus só vai aceitar a minha oração se eu estiver no monte. Deus só vai aceitar a minha oração se eu estiver em determinados locais. Não! Deus, ele tem algo precioso, e o que ele mais anseia nesse aspecto é que, ao orar, eu possa somente abrir meu coração. Não importa se eu estou deitado, não importa se eu estou de joelho, não importa se eu estou sentado, não importa se eu estou de pé. O importante é que haja uma disposição em meu coração em querer estar na presença de Deus. Em querer colocar a nossa vida diante daquele que sabe e que conhece o que nós precisamos. E aí, estar na presença de Deus, meus queridos, significa estar com Ele e orar para abrir o nosso coração. Para falar o que a gente simplesmente está sentindo. Não adianta queremos esconder de Deus, afinal, Deus conhece o que está aqui dentro, eu posso esconder das pessoas. Mas o que eu e você precisamos nesse aspecto compreender é que Deus está no controle de todas as coisas. Por essa razão, é que nós temos que, de alguma forma, expressar a nossa relação com Deus. Por isso é que, nesse aspecto, nós precisamos entender que, ao orar, eu preciso fazer isso para que Deus, de fato, possa nos direcionar. E aí, como eu disse, eu abro o meu coração, eu coloco a minha vida, eu peço a Ele um direcionamento, mas eu preciso estar pronto para, talvez, entender o que Deus quer me mostrar. O que Ele está querendo me mostrar para mim, o que Ele está me dizendo, quais são as razões, quais são as circunstâncias que Ele está me colocando. Porque às vezes a gente não para. A nossa vida está tão corrida, a nossa vida está tão ali, fazendo diversas coisas. Nós não temos tempo para parar, para ficar em silêncio, para ouvir Deus falar, para ouvir Deus manifestar a sua vontade em nosso coração. Porque a nossa vida está agitada, porque a nossa vida está preocupada, e aí a gente ouve todas as outras coisas, menos a voz de Deus. Menos o querer de Deus, menos aquilo que Ele tem para a nossa vida. Por isso que orar, queridos, é simplesmente ficar em silêncio na presença de Deus. Porque há momentos em que nós não temos o que dizer. É como o próprio apóstolo Paulo também, lá em Romanos, ele vai dizer, como nós não sabemos orar, o Espírito Santo ora pela gente, com gemidos inexprimíveis. Tem momentos que a gente precisa só permitir que Deus trabalhe na nossa vida, no nosso coração. E sabe, nesse tempo de pandemia, uma das coisas que mais você precisa buscar, que você mais precisa fazer, é justamente direcionar a sua vida no aspecto de estar na presença de Deus. Por isso, orar, deixar que Ele revele aquilo que está no seu coração. E às vezes vão vir à tona coisas que são ruins, às vezes vão vir à tona coisas que são boas, mas você precisa se permitir deixar ser tratado por Deus, porque oração não muda
quem Deus é e o que Deus quer fazer, mas a oração muda quem eu sou, muda o que eu preciso ser, e aí ela direciona a minha vida nesses aspectos. Por isso que, quando nós falamos sobre oração, queridos, a oração é ter liberdade de expressar a Deus o que está no nosso coração, na nossa alma. É, de fato, não ficar querendo esconder de Deus. Eu sei que nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que a gente está passando por situações um tanto que difíceis, às vezes a gente não está bem. Às vezes a preocupação está firme no nosso coração. Às vezes as coisas não estão acontecendo para a gente. E aí o medo bate, a insegurança bate. E aí o que eu preciso entender é que não importa se é uma frustração, se é uma alegria, se é um questionamento, eu preciso colocar tudo isso diante de um Deus que sabe o que eu preciso. Por essa razão é que quando nós entramos na presença de Deus sem a obrigatoriedade da forma mais consciente do seu amor que Ele tem para com a gente, Ele vai trazer e vai simplesmente livrar-nos de nossas amarguras. Quando a gente não fica preso simplesmente ao mero ritual, eu preciso orar dessa forma, eu preciso orar daquela forma. Você precisa orar, queridos, apenas de coração sincero a Deus. O que Deus mais anseia da sua vida é uma vida com sinceridade. Porque quando a gente entra na presença de Deus, sem aquela obrigatoriedade de uma forma, mas consciente do seu amor, Ele revela muitas vezes no nosso egoísmo para ser tratado. Ele revela nos nossos corações coisas que precisam ser deixadas de lado. Ele começa uma terapia dentro do nosso coração que vai moldando, que vai sendo transformando e vai nos direcionando à vontade e o querer de Deus. Quando a gente entra na presença de Deus, sem aquela religiosidade vazia, mas consciente de que eu não vou ser rejeitado por Ele, porque Ele me ama, Ele vai mostrar para mim que muitas vezes me falta fé. Ele vai mostrar para mim que muitas vezes eu preciso focar a minha vida, porque eu estou às vezes tão perdido, tão desnorteado, as coisas estão me engolindo, e eu não estou conseguindo simplesmente lidar com todas as questões relacionadas à minha vida. E é por isso que eu e você precisamos, nesse direcionamento, buscar, ver o que Deus quer tratar em nossos corações e em nossas vidas. Por isso, queridos, que orar é você poder confessar a Deus. Dizer para Deus, nossa, Deus, eu queria te amar mais. Mas eu não sei como, nem o que eu estou sentindo. Eu não sei como expressar isso, eu não sei como colocar isso diante do Senhor. Às vezes a gente fica com tanto medo de que Deus não vai olhar para mim porque eu sou um reles pecador, porque eu faço coisas erradas, porque simplesmente a minha vida está longe de Deus. Entenda o seguinte, queridos, que independente de nós, Deus está no controle de todas as coisas e Ele olha para mim, sabe como eu estou me sentindo, mas Ele deseja que eu possa justamente abrir meu coração, porque orar é poder dizer a Deus, assim como Pedro, quando Jesus questionou ele, lá no final do Evangelho de João, quando por 3 vezes perguntou, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E aí quando ele pergunta pela 3ª vez, ele diz, Pedro, tu me amas? Pedro responde, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas eu não estou conseguindo tornar isso real na minha vida, eu não estou conseguindo me achegar, eu não estou conseguindo abrir o meu coração, eu não estou conseguindo fazer com que a sua vontade, com que o seu querer, muitas vezes, direcione a minha vida.
E é por isso, meus queridos, que precisamos, então, dizer a Deus o que nós estamos sentindo, porque orar é estar na presença de Deus, quer seja falando, quer seja pensando. Quando a sua vida estiver dolorida, quando a sua vida estiver confusa, quando você não souber onde Deus está, quando você de repente fala, pô, será que Deus está me ouvindo? Eu posso te garantir que Ele te ouve, sim. Porque orar não é limitado por um espaço e nem por um tempo. É por isso que Paulo vai dizer simplesmente, dediquem-se à oração. Essa era uma das prioridades da vida de Jesus, era abrir o seu coração, era buscar o direcionamento de Deus, era justamente colocar a sua vida para que ele fosse moldado. Lembra que eu falei? A oração não muda a vontade de Deus, mas a oração muda quem eu sou. A oração direciona a minha vida para aquilo que Deus quer para mim. A oração me mostra justamente o quão limitado eu sou. E é por isso que nós precisamos colocar diante de Deus. Vocês se cansam de ouvir eu te amo, ou dizer eu te amo para uma pessoa que ama você? Quem se cansa? Eu acho que ninguém. Então, quando Deus, queridos, está desenvolvendo em nós as marcas de Cristo, essa nossa vida precisa justamente buscar ser espontânea. É realmente abrirmos o nosso coração, é colocarmos as nossas vidas para que Deus faça o querer dele. Para encerrarmos esse tempo, eu queria trazer algumas perguntas para a sua reflexão. Primeiro, será que abrir o nosso coração a Deus é algo cansativo? Tá? Será que colocar a nossa vida diante do Senhor é algo que, nossa, tem que orar? Porque muitas vezes nós colocamos tanto peso nesse momento que perdemos de vista o prazer. Pensa naquela pessoa que você ama. Pensa naquela pessoa que você tem prazer em estar, em conversar, e quando você começa a falar com ela, a hora passa tão rápido que você fala, nossa, já passou-se 1, 2, 3 horas. Porque é uma conversa agradável, porque é algo que constantemente a gente está ali trabalhando, mas o que você precisa entender é que se o seu tempo de oração, a sua vida de oração está sendo cansativa, talvez você não está tendo prazer em abrir a sua vida diante de Deus, você está se achegando diante de Deus meramente de maneira religiosa. Então, se você tem feito isso, será que você está expressando os seus sentimentos para Deus? Você está abrindo realmente o seu coração para Ele? Ou você está tentando esconder as coisas? Você está tentando simplesmente maquiar aquilo que você está passando e enfrentando? Agora, a grande pergunta é, queridos, você crê que Deus gosta de ouvir seus sentimentos e falar com você? Porque você pode chegar até esse momento e dizer, eu acho que eu sou muito pecador para Deus me ouvir. Eu acho que Deus não vai olhar para mim. Então é onde eu preciso que você agora entenda o que Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 8. Quando Paulo, escrevendo, ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo de número 33, quando ele vai dizer, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus antes, quem morreu ou quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? E aí ele vai dizer no versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu quero dizer para você, Deus tem sim prazer em ouvir o que você está sentindo. Deus tem sim prazer em ouvir o seu desabafo. Deus tem sim prazer em ouvir o que está no seu coração e Ele quer te ajudar em todo esse processo. Ele quer te direcionar para que você conheça a vontade e o querer dEle. Por isso, queridos, será que podemos então nos dedicar e adorar a Deus com alegria? Será que podemos simplesmente colocar o nosso coração para que Deus trabalhe no que precisa ser trabalhado em mim? Eu queria que você pensasse em tudo isso, para que, a partir desse momento, nós buscássemos desenvolver a maneira como Ele deseja trabalhar em nossos corações. E, a partir daí, então, desenvolvermos esta nossa relação. Entenda, se você não investe na sua vida espiritual, você vai perder muita coisa. E é onde Deus quer que você, como nós cantamos aqui no começo, Deus, Ele deseja e anseia que eu e você busquemos desenvolver o caráter dele na nossa vida, a vontade dele no nosso coração. Então eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. E assim você pudesse entender a maneira pela qual Deus quer trabalhar em você. A maneira pela qual Deus quer ouvir sua voz. Porque Ele quer, nessa noite, que você busque o seu coração, entendendo quem Ele é e o que Ele deseja fazer através de você. Coloca a sua vida agora diante de Deus. Veja aquilo que está tirando de você a direção. E assim, busque desenvolver a sua relação com Deus, para que a vontade dEle e o querer dEle esteja sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Meu Deus e meu Pai, o Senhor, como ninguém conhece, sabe. O Senhor sonda, Deus, os nossos corações e as nossas vidas. O Senhor sabe, Deus, das nossas lutas, das nossas angústias. E nós queremos, diante do Senhor, ó Deus, ter a certeza de que a Tua vontade está se cumprindo em nós, ó Deus. Por isso, Deus, visita cada coração que está me ouvindo nesse momento, para que eles sejam, ó Pai, tocados pelo Senhor, que não façam, ó Deus, do momento de oração, um momento meramente mecânico, um momento, ó Deus, em que se perca, ó Deus, um momento em que seja um peso, ó Pai, para suas vidas, mas que eles possam ter prazer, ó Deus, que eu também, ó Deus, possa ter prazer em buscar a Tua presença, que eu possa ter prazer, ó Deus, em ouvir a Tua voz, e assim ver a Tua boa mão, ó Deus, agir. Então tira de mim, Deus, todo o ceticismo, tira de mim, ó Deus, toda a falta de fé que me impede de ouvir a Tua voz, ó Deus, que possamos juntos desenvolver, ó Deus, um relacionamento com o Senhor, ó Deus, para que juntos possamos, diante de Ti, mostrar quem somos e que precisamos ser trabalhados, ó Deus. Então trabalha que nós não podemos, em o nome de Jesus. É o que pedimos a Ti. Amém, Senhor. Fazendo esse cântico, a sua oração, que foi assim, ó. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa crer.
em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um louvor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Que a sua vida seja para o louvor do Senhor. E que você, a cada instante, no seu coração, você possa ter a certeza de que esse Deus tem algo precioso para você, para o seu coração, e deseja, com certeza, trabalhar na sua vida. Se você, de repente, se encontra distante de Deus, é tempo de voltar. É tempo de você mostrar a Ele o quanto você precisa da graça e do perdão dele. E se você, meu querido, minha querida, deseja ou precisa de ajuda, poxa, pastor, não estou conseguindo lidar com isso, eu não sei como encarar toda essa questão, você pode me ligar, você pode direcionar a sua vida, e nós vamos ter prazer em poder te ajudar, em poder te aproximar de Deus, em poder colocar a sua vida diante daquele que sabe e que conhece o que você precisa. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer o tempo que você se colocou diante da gente. E, aproveitando aqui, eu quero convidar você. Amanhã nós teremos aí, através do Google Meet e também das nossas redes sociais, do YouTube e Facebook, tá? Um tempo de reflexão, mas também de bate-papo com o nosso irmão José Renato, que é psicólogo, tá? Então vai ser um momento em que nós queremos convidar você para colocar a sua vida, né? Para colocar o seu coração, né, na presença de Deus, entendendo que Deus quer usar a vida do nosso irmão para que você esteja com a gente. Então, convido você amanhã, às 20h, você pode aqui pelo Facebook, vamos ter um bate-papo sobre ansiedade e pandemia, tá? A partir das 20h, quero convidar você para estar com a gente nesse tempo, no nosso canal, para que você veja e Deus ajude você a lidar com isso, porque eu sei que tem muita gente ansiosa,
Tem muita gente que não está conseguindo lidar, né, com os sentimentos, com as questões do coração, e é justamente aí que nós queremos ajudar você a colocar aí a sua vida, né, diante do Senhor, para que a vontade de Deus ela possa realmente ser mostrada a você naquilo que Deus tem para a sua vida, naquilo que Deus tem para o seu coração, e aí você possa, a partir daí, entender e ver, né, Deus trabalhando, Deus manifestando aí aquilo que Ele deseja, tá? Então, amanhã às 8, tá, da noite, tá? Você pode estar aí com a gente, aí segue aqui, ó, o nosso convite para que você esteja com a gente a partir das 8 da noite, tá? Um bate-papo sobre ansiedade e pandemia, tá? Vai ser mais um bate-papo, então quem estiver no Meet vai poder participar ao vivo. Nós vamos colocar o link tanto no Face quanto, né, para que você de repente queira participar, mas se você quiser participar pelos comentários ali também, é uma oportunidade para você estar com a gente, tá? Então vai ser mais um papo com um psicólogo mesmo, tá? Para que possa te ajudar nesse tempo de pandemia, tá bom? Obrigado, gente, pela atenção, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que juntos possamos colocar a nossa vida diante de Deus, tá bom? Patrícia, obrigado por poder estar com a gente, tá? Que Deus fortaleça a sua vida também, que Deus possa ter falado aí ao seu coração